Seja muito bem-vindo ao EBD Ilustrada. Queremos tornar este canal dedicado a trazer conteúdo profundo e envolvente sobre as lições bíblicas da escola dominical. Estamos muito animados em iniciar este projeto, com o objetivo de ajudar tanto professores quanto alunos a mergulharem no aprendizado das Escrituras de uma forma diferente, prática e dinâmica. Aqui, você encontrará aulas explicativas e recursos que irão enriquecer o seu aprendizado. Compartilhe sua opinião nos comentários e venha fazer parte dessa jornada conosco. Agora, vamos à lição de hoje, a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2025 da classe de adultos. Neste primeiro trimestre, nosso tema é Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Teremos um estudo profundo e necessário para os dias atuais, conduzido pelo pastor Ezequias Soares, que é o comentarista desse trimestre. Nesta primeira lição, intitulada Quando as heresias ameaçam a unidade da Igreja, aprenderemos como identificar e combater os falsos ensinos que comprometem a verdade do Evangelho e ameaçam a comunhão do corpo de Cristo. Veremos também que a defesa da fé não é apenas intelectual, mas prática, refletida em nossa conduta cristã diária. Prepare-se para uma aula dinâmica e edificante, que nos ajudará a enfrentar os desafios doutrinários dos nossos dias, firmados na Palavra de Deus. Nesta lição, aprenderemos: primeiro, identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja nos últimos dias. Segundo, compreender o conceito de apologética cristã como defesa da nossa fé. E terceiro, reconhecer o que são heresias e seu impacto na doutrina cristã. Vamos à introdução da nossa lição de hoje. As heresias, como bem nos ensina a palavra, são um perigo presente desde os primórdios da Igreja. O apóstolo Paulo advertiu aos líderes em Éfeso dizendo: Lobos cruéis entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Esses lobos representam falsos mestres, que deturpam as Escrituras e desviam muitos da fé. A verdade é que não há nada novo debaixo do sol. As mesmas heresias que os apóstolos combateram agora aparecem sob novos disfarces. Por isso, o estudo da apologética, a defesa racional e bíblica da fé, é tão importante. É nosso chamado como igreja defender as Escrituras e permanecer firmes no Evangelho puro e verdadeiro. Esta primeira lição aborda 3 pontos principais. Primeiro, as ameaças dos lobos vorazes. Segundo, a importância da apologética cristã. Terceiro, o que são heresias? Vamos agora para o primeiro ponto da nossa lição: as ameaças dos lobos vorazes. A metáfora dos lobos vorazes, usada por Paulo em Atos 20, versículo 28 ao 30, é mais atual do que nunca. Vamos agora ao primeiro subtópico: os cuidados pastorais. Aqui, entenderemos a responsabilidade dos líderes da Igreja, especialmente dos pastores, em cuidar do rebanho de Cristo. Assim como um pastor terreno protege suas ovelhas de perigos externos e internos, os líderes espirituais são chamados a proteger o povo de Deus contra as influências destrutivas de falsos mestres. Em Atos 20, Paulo exorta os presbíteros de Éfeso a vigiarem sobre si mesmos e sobre todo o rebanho. O cuidado pastoral é essencial para manter a unidade, a doutrina e a saúde espiritual do rebanho. Continuando a nossa lição, vamos agora ao segundo subtópico: depois da minha partida. Paulo utiliza uma linguagem profética ao prever que, após o período apostólico, os falsos mestres se infiltrariam na Igreja. Ele os descreve como lobos cruéis ou vorazes, uma metáfora que expressa a destrutividade desses ensinos. A presença desses mestres já era visível no período apostólico, como vemos em outras passagens. Neste último subtópico do primeiro tópico, vamos falar sobre
A origem dos falsos mestres. Aqui, Paulo alerta para um detalhe interessante. Esses lobos vorazes surgem muitas vezes de dentro da própria igreja. Ele afirma: dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Esse fato é alarmante, pois mostra que os maiores perigos nem sempre vêm de fora, mas podem surgir dentro do próprio povo de Deus. Esses falsos mestres, muitas vezes, se colocam acima das Escrituras, apresentando-se como insubordinados e soberbos, e até usando meios modernos, como as redes sociais, para disseminar suas ideias distorcidas. O apóstolo Paulo descreve esses indivíduos como falsos apóstolos que se disfarçam de servos da justiça. Não se esqueça: o verdadeiro ensino nem sempre impede a manifestação do falso. Por isso, Jesus e os apóstolos constantemente exortavam os líderes a protegerem o rebanho e a guiarem a igreja na verdade. Por isso, a apologética surge como resposta às heresias, capacitando-nos a reconhecer os enganos e a manter a pureza da fé cristã. Mas, o que é apologética? Aprofundando nosso estudo, chegamos ao segundo tópico, onde descobriremos o significado, a importância e a aplicação prática da apologética cristã. Isso é essencial para defender nossa fé de maneira lógica, racional e fundamentada nas Escrituras. Nos subtópicos seguintes, aprenderemos o que significa a palavra apologética, o contexto em que ela aparece na Bíblia e por que ela é indispensável na luta contra as heresias. Vamos ao primeiro subtópico, a definição de apologética. O termo apologética deriva da palavra grega apologia, que significa defesa ou resposta. No texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, e versículo 15, o apóstolo nos exorta a estarmos sempre prontos para apresentar uma defesa, ou seja, apologia, a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Isso implica explicar e fundamentar, com clareza e mansidão, as razões da nossa fé em Cristo. A nova versão transformadora traduz o verbo responder como explicar, destacando o caráter instrutivo da apologética. Assim, ela não é apenas uma resposta a críticas ou objeções, mas também uma forma de apresentar o cristianismo de maneira racional e metódica. Isso nos ensina que o amor a Deus deve envolver não apenas o coração e as emoções, mas também o entendimento. Agora vamos ao segundo subtópico, a defesa à qual Pedro se refere. Neste subtópico, vamos entender o que Pedro quis dizer ao nos instruir a estar sempre preparados para dar uma defesa da nossa fé. Essa defesa não deve ser uma simples argumentação, mas a explicação fundamentada na verdade bíblica. A apologética cristã envolve a articulação clara das doutrinas bíblicas para refutar falsas alegações e fortalecer nossa própria fé. É importante ressaltar como a nossa conduta, aliada ao conhecimento, é um testemunho poderoso para os que estão à nossa volta. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em sua defesa perante Festo e Agripa, não apenas respondeu às acusações, mas utilizou a ocasião para apresentar o Evangelho. Assim, a apologética combina a refutação de críticas com a proclamação do Evangelho. Vamos ao terceiro subtópico. Por que devemos combater as heresias? Combatemos as heresias por 3 razões principais. Primeiro, para a defesa pessoal. O conhecimento apologético protege o cristão contra o engano. Muitos grupos apresentam interpretações distorcidas das Escrituras, e é essencial que os crentes saibam identificar e refutá-las biblicamente. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da fé. Muitas pessoas sinceras buscam a verdade, mas estão presas a ensinamentos equivocados. A apologética ajuda a esclarecer dúvidas e a conduzir essas pessoas ao verdadeiro Evangelho. E terceiro,
para defender a Igreja. A apologética preserva a unidade da Igreja, protegendo-a de divisões causadas por falsas doutrinas. Como diz Paulo em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 5. Destruímos raciocínios e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não se esqueça que, embora a apologética envolva argumentos racionais, ela não depende apenas da habilidade humana. É um esforço realizado sob a direção do Espírito Santo. A verdade da Palavra de Deus é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. O apóstolo Paulo destaca que a luta do cristão não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Assim, o estudo da apologética deve ser acompanhado de oração, santidade e dependência de Deus. Agora, vamos para o terceiro e último tópico da lição de hoje. O que são heresias? Chegamos ao último tópico, onde vamos compreender profundamente o que são as heresias, suas origens e como elas afetam a fé cristã. Neste ponto, o objetivo é identificar as distorções doutrinárias que desafiam a verdade bíblica e como a Igreja pode se proteger contra essas falsas doutrinas. No primeiro subtópico, vamos entender a diferença entre seitas e heresias e como a Bíblia aborda o conceito de heresia, alertando a Igreja sobre as falsas doutrinas que surgem dentro e fora do corpo de Cristo. A palavra grega hairesis, que significa seita, partido ou heresia no Novo Testamento, pode ser compreendida de diferentes formas dependendo do contexto. Seita como divisão interna. Em passagens como Atos, capítulo 5 e versículo 17 e 26, versículo 5, a palavra aparece associada a partidos ou grupos, como os saduceus e fariseus dentro do judaísmo, que representavam divisões internas sem romper totalmente com o sistema judaico. Seita no sentido pejorativo. Em Atos 24 e 5 e no capítulo 28 e versículo 22, o termo é usado pelos opositores do cristianismo para denegrir os discípulos de Cristo, chamando-os de seita do Nazareno. Heresia como dissensão. Em 1 aos Coríntios 11 e 19 e Gálatas 5 e 20, o apóstolo Paulo utiliza aireses para descrever divisões prejudiciais e inovações doutrinárias que causam dissensões na Igreja. Apesar da semelhança entre os termos seita e heresia, o foco da heresia está na introdução de doutrinas contrárias à revelação bíblica, enquanto a seita pode envolver atitudes divisórias ou formação de grupos divisores. Agora, vamos ao segundo subtópico: haireses no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta haireses como um conceito progressivo, que vai de facções internas a desvios doutrinários graves, divisões e espírito sectário. Nas cartas de Paulo, como em 1 aos Coríntios capítulo 11 e versículo 19, o termo denuncia a existência de grupos que promovem divisão na Igreja de Cristo. Inovações doutrinárias. Na carta aos Gálatas 5 e 20, a palavra se refere a práticas que distorcem o Evangelho e resultam em obras da carne. Heresias de perdição. Em 2 de Pedro 2 e versículo 1, o apóstolo Pedro usa o termo para advertir contra doutrinas que trazem destruição espiritual, especialmente aquelas que negam verdades fundamentais sobre Cristo e a salvação. As heresias vão além de simples opiniões divergentes. Elas são representações falsas que comprometem os pilares essenciais da fé cristã. Por fim, vamos ao último subtópico do terceiro tópico: heresias de perdição. Pedro adverte que falsos mestres surgirão no seio da Igreja, introduzindo heresias destrutivas. Essas heresias atacam diretamente os fundamentos da fé cristã, resultando em sérias consequências espirituais, como distorção da doutrina sobre Deus,
Heresias que negam a Trindade, a divindade de Cristo ou a obra do Espírito Santo comprometem o entendimento correto da natureza divina. Erros sobre a humanidade, ensinamentos que rejeitam a necessidade de redenção, distorcem a compreensão sobre o pecado ou apresentam falsas ideias sobre a salvação. E desvio quanto às Escrituras, heresias que invalidam a autoridade bíblica, interpretam-na de forma arbitrária ou rejeitam sua inspiração. O maior perigo dessas heresias está na sua capacidade de enganar os crentes e comprometer a mensagem do Evangelho. É um chamado à vigilância e ao estudo profundo das Escrituras. Diante do que aprendemos, podemos fazer a seguinte pergunta: por que devemos combater as heresias? A defesa da fé cristã contra as heresias tem fundamentos práticos e espirituais, como a proteção da própria fé. Como indicado na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 e versículo 16. Os cristãos devem cuidar de si mesmos e de suas doutrinas, permanecendo firmes na verdade. Ajudar aos outros. Em sua carta a Tito capítulo 1 e versículo 9, Paulo encoraja os crentes a instruir e corrigir os que estão em erro, sempre com respeito e amor. E por último, a preservação da Igreja. A unidade do corpo de Cristo depende do combate constante às heresias que tentam minar a autoridade da palavra de Deus. Chegamos ao final de nossa lição, e é hora de refletir sobre a importância de estarmos preparados para defender a fé cristã. Ao longo desta aula, vimos que as heresias, embora sempre presentes, surgem de maneiras novas e sutis. Assim como os apóstolos enfrentaram os falsos mestres de sua época, hoje é nosso dever proteger a verdade bíblica e combater os ensinos errados que tentam se infiltrar na Igreja. A defesa da fé não deve ser apenas intelectual, mas deve se refletir em nossa conduta diária. Como vimos, nosso testemunho cristão deve ser um exemplo vivo de fidelidade à doutrina de Cristo, para que o mundo veja nossa boa obra e glorifique ao Pai que está nos céus. Em um mundo onde as heresias estão cada vez mais presentes, é essencial que a Igreja assuma um compromisso firme com a Palavra de Deus, estudando, ensinando e praticando os princípios cristãos com diligência. A apologética, que é a defesa da fé, deve ser uma parte integrante do nosso caminhar cristão, para que possamos estar preparados para confrontar os enganos e guiar as pessoas à verdade. Ao concluir, deixamos uma pergunta para reflexão. Estamos defendendo a verdade com a mesma intensidade com que as heresias estão sendo propagadas? É nossa responsabilidade manter firme a fé que uma vez foi dada aos santos. Concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui no EBD Ilustrada. Esperamos ter contribuído para o seu aprendizado e enriquecido sua experiência com a Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com outros alunos e professores da EBD. Sua participação nos ajuda a continuar produzindo materiais como este. Obrigado por assistir e até a próxima lição.